Chegou a hora de criarmos algumas funcionalidades para a estrutura criada no módulo passado. No módulo passado, você viu como que o Twig e como que o Slim Framework eles se relacionam para poder criar uma estrutura bem sólida e bem profissional. Nesse módulo, eu vou criar a primeira funcionalidade dessa estrutura. Vai ser a funcionalidade de validação, porque em 100% dos sistemas e dos sites que você for criar, você vai ter que criar uma validação. Quando eu falo validação, é esse tipo de validação. Por exemplo, se eu clicar aqui em cadastrar e deixar todos os campos em branco, olha a mensagem que aparece. Esse campo é obrigatório para todos os campos. Se eu preencher, por exemplo, esse aqui em cima com alguma coisa, eu vou clicar em cadastrar, a mensagem sumiu e agora as mensagens que aparecem é somente no e-mail e no telefone. Agora, se eu vier no e-mail e digitar qualquer coisa que não seja um e-mail válido, olha o que vai acontecer. Apareceu aqui em cima esse campo obrigatório, porque eu não digitei nada. E aqui no e-mail apareceu digite um e-mail válido. E agora eu vou deixar em branco esse e-mail de novo, cadastrar esse campo obrigatório. E aqui no telefone, se eu vier colocar qualquer coisa que não seja o formato válido para telefone, eu vou clicar em cadastrar, aparece número de telefone inválido. E lá no meu banco de dados eu sei que já existe um nome chamado Alexandre cadastrado. Então, eu vou preencher aqui como Alexandre e eu vou clicar em cadastrar. Olha o que vai aparecer. Já existe um valor cadastrado para esse campo. Enfim, é um sistema de validação bem profissional que você vai poder usar em qualquer site, em qualquer sistema que você for criar. E olha como que ele vai funcionar. Você vai ter que instanciar na classe validate, vai chamar aqui o método chamado validate, vai passar por parâmetro as validações. E como que as validações vão funcionar? Tem aqui o name, o e-mail e o phone. Esses campos aqui são os campos lá do formulário. Existe lá no formulário um campo com o name, existe no formulário um campo com o e-mail, existe um formulário com o campo com o phone. Agora, eu estou passando para cada um desses campos as validações que eu preciso. Quando eu coloco required, é aquela validação que esse campo é obrigatório. Essa validação aqui. Daí eu coloco o seguinte, o número máximo de caracteres aceito, quando eu coloco max, ou coloco algum tipo de validação que eu criei, colocando um arroba e colocando algum valor depois, esse daqui vai ser o método e esse vai ser o parâmetro que eu vou passar para o método. Então eu tenho um método de validação chamado max e estou passando como parâmetro 30 para ele. Agora eu posso fazer a comparação. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui 3 caracteres. Eu venho aqui, eu vou atualizar, eu vou digitar mais que 3 caracteres. Olha o que vai acontecer. Eu vou clicar em cadastrar. O número de caracteres não pode passar de 3. Se eu vir aqui e colocar 5, eu vou vir aqui, colocar mais de 5 caracteres, cadastrar. O número de caracteres não pode passar de 5. Legal, né? E se eu quiser verificar se esse campo aqui ele tem um valor único, então eu coloco unique @users. Esse daqui vai ser o método e esse aqui vai ser o parâmetro que eu vou passar lá para dentro do método. Agora eu posso verificar lá no banco de dados, nessa tabela users, eu posso verificar se nesse name já existe o name que o usuário digitou lá no formulário. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o e-mail. Eu venho aqui, eu estou fazendo a validação se é obrigatório, do tipo e-mail, eu vou colocar uns 2 pontos, porque todas as validações você vai separar por 2 pontos. Agora eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar, vai ser unique, e vou colocar um arroba, vai ser users. O que isso quer dizer? Eu vou ter que chamar o método unique, e vou passar para dentro desse método unique, eu vou passar esse users. Esse users é a tabela que eu vou utilizar. Isso aqui eu vou mostrar bem em detalhes para você no decorrer desse módulo. Agora eu vou mandar rodar novamente, vamos ver o que vai acontecer, eu vou atualizar. Lá no meu banco de dados, vamos ver o que eu tenho aqui no meu banco de dados, eu tenho isso daqui. No meu banco de dados eu tenho users e tenho esse campo aqui e-mail. E já tenho esse xandercar@hotmail.com. Se eu vier aqui, dar um Ctrl V, clicar em cadastrar, já existe um valor cadastrado para esse campo. Eu agora vou colocar teste@teste.com.br. Eu vou clicar em cadastrar,
a validação ela já assumiu o erro, ele já assumiu, e agora esse campo já é válido para poder cadastrar. E como que eu vou resgatar todos esses valores depois de ter feito a validação? Depois de ter feito todas as validações, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Se essa validação tiver algum tipo de erro, eu faço um return back. E quando eu faço um return back, eu consigo pegar todas essas mensagens aqui. E tudo isso aqui, não se preocupe que eu vou explicar bem em detalhes, bem devagar para você no decorrer desse módulo. E logo depois eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar um timestamp e vou colocar o data. Veja que eu estou colocando no retorno desse validate, estou colocando para essa variável data. Olha o que vai acontecer. Eu vou preencher todos os campos para não dar erro nenhum. Aqui eu vou colocar Sandra, e-mail vai ser teste@teste.com.br e o telefone, eu acho que é esse o tipo de validação que eu fiz. Eu vou clicar em cadastrar e olha o que apareceu. Apareceu no formato de um objeto, olha que interessante, no formato de um objeto, o name, Sandra, o e-mail, esse e-mail e o telefone, esse telefone. Se eu quiser resgatar qualquer um desses campos, é só vir aqui e chamar data name. Eu vou atualizar, agora você vai ver que recuperou o Sandra. E a mesma coisa para todos os outros campos. Agora, para cadastrar, para poder fazer o update, para poder fazer qualquer coisa com esses dados aqui, vai ser a coisa mais simples do mundo. Então é assim que vai funcionar o sistema de validação que nós vamos criar nesse módulo. Espero que você esteja bem à vontade, que você esteja muito afim de aprender, porque tem muito código pela frente. Valeu, um abração e até mais.